Do mito à ciência, como Enoch, Jung e Bohm falam a mesma língua, é extremamente poderoso porque conecta três universos que, à primeira vista, parecem distantes. Espiritualidade arcaica, Enoch; psicologia profunda, Jung e ciência moderna com Bohm. Enoch, o mito e o transcendente. O livro de Enoch é muito mais do que uma narrativa antiga. Ele é uma janela para os mistérios celestiais, para dimensões invisíveis e para uma cosmologia que transcende os limites da matéria. Suas páginas descrevem um universo onde o humano dialoga com o eterno, onde o visível se entrelaça com o invisível e onde a consciência se torna a verdadeira chave para decifrar os segredos do cosmos. Enoch simboliza o arquétipo da ponte entre o humano e o divino, entre a terra e o céu, revelando ensinamentos que, à primeira vista, parecem mitos distantes, mas que hoje podemos compreender como metáforas profundas de estados de consciência expandidos. Ele não fala apenas de anjos e mundos ocultos, mas da própria jornada interior do ser humano em busca de iluminação. O que para os antigos era contado em linguagem mítica, hoje podemos interpretar como uma expressão simbólica da mente, da espiritualidade e até como antecipação de conceitos metafísicos e quânticos. O livro de Enoch, assim, não é apenas um registro religioso ou histórico, mas uma chave atemporal para refletirmos sobre a nossa natureza, sobre a transcendência e sobre os horizontes infinitos da consciência humana. Jung, a psicologia e o inconsciente coletivo. Carl Gustav Jung foi o pensador que ousou resgatar a linguagem mítica não como fantasia ultrapassada, mas como expressão viva e necessária da psique humana. Para ele, os mitos, as visões e os símbolos não são apenas histórias do passado, mas manifestações de forças arquetípicas universais que moldam a mente e a experiência de cada indivíduo. Segundo Jung, os arquétipos são estruturas invisíveis que habitam o inconsciente coletivo, um vasto universo interior compartilhado por toda a humanidade. São imagens primordiais que se repetem em diferentes culturas, épocas e religiões, revelando que a alma humana fala uma língua simbólica atemporal. Assim, o que Enoch descreveu como anjos, céus e mistérios celestiais, Jung interpretaria como imagens psíquicas universais, janelas para dimensões interiores da alma. Os céus de Enoch podem ser vistos como os níveis de consciência, os anjos como forças arquetípicas, os mistérios como segredos ocultos da própria mente humana. O inconsciente coletivo, nessa perspectiva, é um espelho interno da cosmologia mítica. O que o antigo vidente contemplou nos céus, Jung reconheceu na psique, um território vasto, enigmático e sagrado, onde mito e psicologia se encontram como duas faces da mesma verdade. Bohm, a física quântica e a ordem implicada. David Bohm, físico visionário e filósofo da ciência, propôs uma das ideias mais ousadas do século XX. A ordem implicada, um campo invisível no qual tudo está conectado em uma unidade profunda. Para Bohm, a realidade não é feita de fragmentos isolados, mas de um holomovimento, uma totalidade dinâmica que se desdobra em infinitas formas visíveis, como ondas que emergem da mesma fonte. Sua linguagem, embora científica, ressoa como uma nova cosmologia. Ele descreve o universo como um tecido indivisível, onde cada parte contém o todo, como num holograma. O que chamamos de mundo visível é apenas a manifestação externa de camadas mais sutis e ocultas da realidade. Essa visão encontra eco tanto no mito de Enoch quanto na psicologia de Jung. Os céus de Enoch podem ser lidos como dimensões dessa ordem implicada. Os anjos como energias ou inteligências que habitam esse campo unificado. E os arquétipos de Jung como imagens psíquicas que brotam dessa mesma fonte invisível. Bohm nos lembra que o visível é apenas a superfície do invisível, que a matéria é apenas a ponta de um iceberg cósmico mergulhado em profundezas ocultas. Assim, mito,
psicologia e ciência convergem. Todos falam, em linguagens diferentes, de uma realidade única, interligada e sagrada. O ponto em comum: a mesma língua. Enoque fala em mito e revelação. Jung fala em arquétipo e psique. Bohm fala em ordem implicada e totalidade. À primeira vista, parecem universos distintos: religião, psicologia e ciência. Mas, ao olhar mais fundo, percebemos que todos eles estão apontando para a mesma realidade essencial, apenas traduzida em códigos diferentes. O mito de Enoque revela uma consciência espiritual, expressa em símbolos celestiais, anjos e mundos invisíveis. A psicologia de Jung traduz essa mesma experiência como consciência psíquica, arquétipos que estruturam a alma humana e que atravessam culturas. A ciência de Bohm, por sua vez, descreve em termos racionais e matemáticos a consciência material, objetiva, mostrando que o universo é uma totalidade indivisível sustentada por uma ordem oculta. A síntese, do mito à ciência, revela não apenas a evolução da linguagem humana, mas também a busca incessante do homem por compreender o mistério da existência. Do sagrado Enoque, atravessamos para o psicológico Jung e chegamos ao científico Bohm. 3 caminhos, 3 traduções do mesmo enigma. Em cada uma dessas visões, o fio condutor é a consciência, não como produto secundário da matéria, mas como o fundamento invisível que sustenta a realidade. O mito não é anulado pela ciência. Ele se transforma em metáfora viva, que a psicologia e a própria física moderna começam a confirmar sob novas formas. Assim, mito, psique e ciência não competem, mas se complementam como diferentes reflexos de uma mesma fonte luminosa. No fundo, todas as linguagens humanas, o símbolo, o arquétipo e a equação, são tentativas de traduzir o indizível, o mistério da consciência que nos habita e nos transcende. E se o segredo nunca esteve nem no céu de Enoque, nem nos símbolos de Jung, nem nas equações de Bohm? E se todos eles estivessem apenas apontando para algo que sempre esteve dentro de nós? Talvez o verdadeiro livro sagrado não seja feito de páginas, mas da própria mente humana. Talvez o inconsciente coletivo não seja apenas um depósito de símbolos, mas uma ponte para dimensões mais altas da realidade. Talvez a ordem implicada não esteja apenas no universo, mas no íntimo de cada pensamento que temos. A pergunta que resta é: você continuará lendo apenas mitos, teorias e fórmulas? Ou ousará se tornar o próprio texto vivo da consciência? Gostou do conteúdo? Siga poderosamente para mais conhecimentos como este. Nos encontre também no Instagram. Até lá!